Você já imaginou como seria vagar por ruas vazias, onde o silêncio é quebrado apenas pelo vento assobiando por entre janelas quebradas? Lugares que um dia foram cheios de vida, risos, histórias, mas que hoje abrigam apenas mistérios e um silêncio perturbador. Nesse vídeo, vamos mergulhar em um mundo de sombras e desolação, explorando as 10 cidades fantasmas mais assustadoras do planeta. Preparem-se para histórias de tragédias, guerras, desastres naturais e, quem sabe, até alguns fantasmas. De cidades congeladas no tempo a lugares tomados pela natureza, prepare-se para uma viagem arrepiante. Se você é corajoso o suficiente para encarar essa jornada, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a partir de agora, o bicho vai pegar. Nossa primeira parada nos leva à ilha de Chipre, onde encontramos Varosha, um distrito de Famagusta, que já foi um dos destinos turísticos mais badalados do Mediterrâneo. Imaginem, arranha-céus espelhados debruçados sobre praias paradisíacas, hotéis luxuosos lotados de turistas e uma vida noturna vibrante. Era a nossa própria Las Vegas à beira-mar. Mas, em 1974, a invasão turca a Chipre mudou tudo. De um dia para o outro, a população foi forçada a fugir, deixando para trás suas casas, seus pertences e suas vidas. O que antes era um paraíso se tornou uma cidade fantasma cercada por arame farpado, patrulhada por soldados e intocada pelo tempo. Hoje, Varosha é um lembrete assustador da fragilidade da paz e de como a história pode mudar em um piscar de olhos. Prédios imponentes agora são tomados pela vegetação, carros enferrujados jazem nas ruas, e os únicos sons que ecoam pelas ruas desertas são o vento e o mar. É como se o tempo tivesse parado, congelando uma tragédia em cada canto. A promessa de um retorno, um dia para casa, ainda paira no ar, mas por enquanto, Varosha permanece como um monumento melancólico à memória de um passado vibrante e um futuro incerto. Imagine uma cidade medieval no topo de uma colina, com suas torres imponentes tocando o céu italiano. Estamos falando de Craco, na região da Basilicata, um lugar que parece ter saído diretamente de um conto de fadas. Mas, como em muitas histórias, a beleza esconde um passado obscuro e trágico. Por séculos, Craco prosperou. Suas ruas de paralelepípedos testemunharam casamentos, nascimentos, mortes e toda a tapeçaria da vida. Mas o destino reservava um final cruel para a cidade. Uma série de deslizamentos de terra, agravados por terremotos e má gestão do solo, começou a corroer os alicerces de Craco. A cada tremor, o pânico tomava conta dos moradores. Casas desabavam, ruas se abriam em abismos e a sombra da morte pairava sobre a cidade. Aos poucos, a população foi evacuada, deixando para trás um legado de séculos. Hoje, Craco é um esqueleto fantasmagórico de seu antigo esplendor. Paredes rachadas e tetos desabados revelam interiores abandonados, congelados no tempo. As ruas, antes cheias de vida, agora ecoam com o silêncio da tragédia. Craco é um lembrete brutal do poder implacável da natureza e da fragilidade da existência humana. Apertem os cintos porque agora vamos para o Velho Oeste americano, mais precisamente para Bode, na Califórnia. Imaginem um cenário clássico de faroeste, ruas empoeiradas, saluns abandonados, minas de ouro e histórias de pistoleiros. Bode já foi tudo isso e muito mais. No auge da corrida do ouro,
Bode era uma cidade pulsante, repleta de aventureiros, foras da lei e sonhadores em busca de fortuna. O ouro corria solto, assim como o uísque e a violência. Dizia-se que Bode tinha um homicídio por dia. Era o verdadeiro retrato do velho oeste selvagem e implacável. Mas, como a febre do ouro esfriou, o mesmo aconteceu com Bode. As minas se esgotaram, a população diminuiu e a cidade, que já foi um símbolo de prosperidade, se tornou um fantasma de seu passado glorioso. Hoje, Bode é um parque histórico estadual, preservado em um estado de decadência suspensa. É como passear por um set de filmagem, com lojas, casas e até a sinistra cadeia intocadas, como se seus antigos ocupantes tivessem acabado de sair. Mas cuidado com o vento uivando pelas janelas quebradas, porque dizem que as almas dos antigos moradores ainda assombram as ruas desertas de Bode. Preparem-se para encarar o deserto chileno, um dos lugares mais áridos e inóspitos do planeta. É lá que encontramos Humberstone, uma cidade fantasma que já foi um importante centro de extração de salitre, um ingrediente essencial para a produção de fertilizantes. No início do século XX, Humberstone era um formigueiro humano, com milhares de trabalhadores vindos de diferentes partes do Chile, Peru e Bolívia. Eles viviam em condições precárias, enfrentando o isolamento, a poeira constante e a exploração, tudo em nome do ouro branco. Mas, com a invenção de fertilizantes sintéticos, o salitre perdeu seu valor e Humberstone se viu à beira do abismo. A cidade, que antes pulsava com a força de trabalho de milhares de homens, agora estava destinada a desaparecer sob o sol escaldante do deserto. Hoje, Humberstone é um patrimônio mundial da Unesco, um testemunho silencioso da dura realidade da exploração do trabalho e da capacidade da natureza de engolir até mesmo os sonhos mais ambiciosos. As casas vazias, a fábrica abandonada e o teatro silencioso são como cicatrizes abertas, lembrando a todos que a prosperidade pode ser tão efêmera quanto uma miragem no deserto. Da América do Sul, atravessamos o oceano até a Turquia, onde visitaremos Kayaköy, uma vila fantasma que parece ter saído de um conto de fadas sombrio. Localizada em um vale verdejante, Kayaköy já foi o lar de milhares de gregos, que viviam em harmonia com seus vizinhos turcos há séculos. Mas o século XX trouxe consigo ventos de guerra e intolerância. Com o fim do Império Otomano e a ascensão do nacionalismo, a harmonia entre gregos e turcos se desfez. A guerra greco-turca resultou em uma troca populacional forçada, e os moradores gregos de Kayaköy foram obrigados a deixar suas casas ancestrais. Imaginem o desespero dessas famílias, forçadas a abandonar tudo o que conheciam e amavam, sem saber se algum dia poderiam retornar. Kayaköy, antes vibrante e cheia de vida, se transformou em um fantasma silencioso da intolerância humana. Hoje, as casas de pedra vazias, as igrejas em ruínas e as ruas desertas de Kayaköy servem como um lembrete sombrio do custo humano da guerra e da importância da tolerância e da convivência pacífica. É um lugar que nos convida à reflexão sobre o passado e a construir um futuro onde histórias como a de Kayaköy jamais se repitam. Preparem seus medidores Geiger, porque nossa próxima parada é Pripyat, na Ucrânia, a cidade fantasma mais famosa do mundo. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu,
liberando uma nuvem radioativa que se espalhou por toda a Europa. Pripyat, a cidade mais próxima da usina, era o lar de milhares de trabalhadores e suas famílias. Era uma cidade modelo soviética, com prédios modernos, parques, hospitais, escolas e tudo o que era necessário para uma vida confortável. Mas em poucas horas, Pripyat se transformou em um deserto radioativo. Imaginem o pânico da evacuação. Famílias deixam suas casas às pressas, levando apenas o que podem carregar, sem saber se algum dia poderão retornar. Brinquedos esquecidos em apartamentos vazios, cadernos abertos em salas de aula desertas, um carrossel enferrujado no parque de diversões. Esses são os fantasmas de Pripyat, congelados no tempo pela radiação. Hoje, Pripyat é uma cápsula do tempo assustadora, um lembrete constante dos perigos da energia nuclear e da capacidade do homem de causar sua própria destruição. É um lugar onde a natureza lentamente recupera o que foi tomado, mas onde os fantasmas do passado ainda assombram cada canto, sussurrando histórias de um desastre que jamais será esquecido. Preparem seus óculos de proteção, porque nossa próxima parada é Kolmanskop, na Namíbia, uma cidade fantasma engolida pelas areias implacáveis do deserto. No início do século XX, Kolmanskop era um oásis de prosperidade em meio à vastidão árida. A descoberta de diamantes na região atraiu milhares de aventureiros alemães, sedentos por fortuna e dispostos a enfrentar as condições extremas do deserto. Kolmanskop se tornou um símbolo da opulência e da extravagância europeia no coração da África. Imaginem, mansões luxuosas com todas as comodidades da época, um cassino, um teatro, um hospital e até mesmo uma piscina olímpica. Tudo isso em uma região onde a água era mais valiosa que diamantes. Mas, com a Primeira Guerra Mundial e a descoberta de novos campos de diamantes em outras partes do país, a estrela de Kolmanskop começou a se apagar. A cidade, que já foi um símbolo de riqueza e ostentação, foi gradualmente abandonada, entregue à fúria implacável do deserto. Hoje, as casas outrora luxuosas estão soterradas pela areia. O vento assobia pelas janelas quebradas e os únicos habitantes são os fantasmas do passado e algumas criaturas do deserto. Kolmanskop é um lembrete poético da transitoriedade da fortuna e da força implacável da natureza. Segurem seus chapéus, porque nossa próxima parada é Centralia, na Pensilvânia, Estados Unidos. Esqueçam os fantasmas tradicionais, porque em Centralia o que assusta é real e queima sem cessar há mais de 50 anos. Em 1962, um incêndio em uma mina de carvão subterrânea saiu do controle, transformando o subsolo da cidade em um inferno. As chamas se espalharam pelos túneis labirínticos, alimentando-se das camadas de carvão e liberando gases tóxicos na atmosfera. Imaginem o terror dos moradores. O chão sob seus pés se abrindo em fendas fumegantes, o ar denso com o cheiro de enxofre, o medo constante de explosões e o calor infernal que emana das profundezas da terra. Aos poucos, Centralia foi evacuada, deixando para trás um rastro de memórias e um inferno subterrâneo que se recusa a ser extinto. Hoje, Centralia é uma cidade fantasma quase completamente engolida pela terra. Ruas e casas foram demolidas, restando apenas alguns poucos moradores que se recusam a partir. O asfalto rachado, a fumaça saindo do chão e as placas alertando sobre o perigo constante são um lembrete assustador do poder destrutivo da natureza e da persistência do fogo.
Preparem seus casacos, porque agora vamos para o Japão, mais precisamente para Hashima Island, também conhecida como Gunkanjima, a Ilha Navio. Localizada a cerca de 15 quilômetros da costa de Nagasaki, Hashima já foi um símbolo da industrialização japonesa e hoje é uma ilha fantasma que parece ter saído de um filme de terror. No final do século XIX, a descoberta de carvão no fundo do mar transformou Hashima em um centro industrial estratégico. Milhares de trabalhadores foram levados à ilha, vivendo em condições precárias em edifícios de concreto construídos para maximizar o espaço e a eficiência. Imaginem uma ilha minúscula, completamente tomada por edifícios de concreto, onde cada centímetro quadrado era dedicado ao trabalho e à produção. Hashima era uma verdadeira colmeia humana, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, alimentada pela força de trabalho incansável de seus habitantes. Com o declínio da indústria do carvão, Hashima se tornou obsoleta. Em 1974, a ilha foi completamente evacuada, deixando para trás um conjunto fantasmagórico de edifícios vazios e decadentes, expostos à fúria do mar e do tempo. Hoje, Hashima é um patrimônio mundial da Unesco, um lembrete da capacidade humana para a criação e a destruição, e um símbolo da efemeridade da era industrial. Nossa última parada nos leva a um dos lugares mais tristes e perturbadores da Terra, Oradour-sur-Glane, na França. Em 10 de junho de 1944, essa pacata vila francesa foi palco de uma das maiores atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Soldados alemães invadiram a vila e massacraram 642 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças, em um ato de violência brutal e injustificada. Casas foram incendiadas, famílias foram assassinadas a sangue frio e a vila inteira foi transformada em um túmulo. Imaginem o horror, o terror nos olhos dos moradores, o som dos tiros e dos gritos, o cheiro de fumaça e morte que pairava no ar. Oradour-sur-Glane se tornou um símbolo da crueldade humana e da barbárie da guerra. Após a guerra, decidiu-se que Oradour-sur-Glane permaneceria como estava, um memorial silencioso em homenagem às vítimas e um lembrete constante dos horrores da guerra. Carros enferrujados, relógios parados no momento do ataque, brinquedos espalhados pelo chão. Em Oradour-sur-Glane, o tempo parou em 10 de junho de 1944. Visitar Oradour-sur-Glane é uma experiência ao mesmo tempo devastadora e necessária, que nos convida à reflexão sobre a importância da paz, da tolerância e do respeito à vida. E assim termina nossa jornada por essas cidades fantasmas, cada uma com sua história única e arrepiante. Das praias paradisíacas de Varosha, a cidade em chamas de Centralia, vimos como a guerra, os desastres naturais e a própria mão do homem podem transformar lugares vibrantes em ruínas silenciosas. Essas cidades abandonadas nos lembram da fragilidade da vida, da rapidez com que tudo pode mudar e da importância de valorizarmos o presente. Mas, acima de tudo, elas nos mostram que mesmo nos lugares mais sombrios e esquecidos, a história continua viva, sussurrando suas histórias para aqueles que ousam escutar. E você? Qual dessas cidades fantasmas te deixou mais arrepiado? Compartilhe suas impressões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Até a próxima, pessoal!